Boa noite, estamos aqui então para mais um encontro com o Evangelho. Hoje nós falaremos sobre um mandamento maior. É uma reflexão que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o amar o próximo como a si mesmo. Para iniciarmos então esse momento, faremos uma leitura de harmonização. A leitura hoje é de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, e está no livro Ceifa de Luz. Mais alto. Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus no Evangelho de Lucas. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que nos regozijam com a presença, solidarizarmos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles. Compreender os que nos desajudam, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem e de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizam. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com o Cristo, é necessário colaborar na construção do reino de amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, após essa leitura de harmonização, eu convido a todos para que, unidos em pensamento, guiados pelo sentimento de amor, possamos nos unir em vibrações que nos levam ao alto, e possamos nos reportar à Casa Espírita Joana de Ângeles, ao seu jardim, às suas flores, e pensar naquele espaço que tanto nos acolheu e que continua nos acolhendo, mesmo que nesse espaço virtual. Com essa conexão, irmãos, convido a todos a orarmos, assim como fazíamos lá na nossa casa espírita, em voz alta, juntos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Com essa prece, então, damos início a mais um encontro com o Evangelho. O encontro com o Evangelho, ele tem a proposta de fazer com que pensemos especificamente sobre o Evangelho de Jesus. Então, neste dia, toda segunda-feira, buscamos a fonte máxima, a fonte que guia os nossos espíritos ao alto. Buscamos o Evangelho de Jesus, aquele que foi narrado por seus companheiros, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi organizado por Kardec, também na companhia da boa espiritualidade, guiada por Jesus. Então, nós sabemos que a literatura espírita é vasta. Temos muitos estudos, muitas reflexões,
muitas explicações, mas o Evangelho é a essência do ensinamento de Jesus. Então é por isso que é importante que separemos um momento das nossas vidas, semanal, cotidiano, para que buscamos o Evangelho, buscamos nele um bom conselheiro e, principalmente, Jesus como nosso modelo. Então, na semana de hoje, nesse encontro com o Evangelho de hoje, nós então vamos falar sobre amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. É uma reflexão que vem do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo então que tem várias abordagens, sobre esse maior mandamento, o amor. Nós vamos focar nas primeiras reflexões que Kardec coloca. Vamos focar então em alguns pedaços do Evangelho que o próprio Kardec seleciona e vamos falar sobre a primeira das mensagens das instruções dos Espíritos, que tem como tema a lei do amor. Então, para a gente começar já a inserir esse tema, vamos buscar alguns desses trechos do Evangelho de Jesus que foram recolhidos aqui e citados pelo Kardec. Então, começamos com a mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e que tem como título O Maior Mandamento. Então, para que a gente possa entender o contexto dessa mensagem do Evangelho de Mateus, a gente tem que lembrar que no capítulo 21 do Evangelho narrado pelo Mateus, Jesus entra em Jerusalém e após a sua entrada em Jerusalém, começaram então os fariseus a testarem Jesus. Então, ele era inquirido por muitas vezes na tentativa dos fariseus de fazerem com que Jesus caísse em erro, em que Jesus falasse algo ou que o colocasse em maus lençóis com os romanos, com a lei romana, ou que trouxessem, que deixassem exposto aos judeus a incoerência das mensagens de Jesus. Então, os fariseus começaram a fazer isso frequentemente, e aqui é um dos exemplos nessa passagem, então, do capítulo 22, o maior mandamento, que diz o seguinte: os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então, aqui nós temos essa resposta muito direta de Jesus e que aponta esse grande mandamento. Aqui a gente seleciona a ideia de que Lucas traz essa mesma resposta, de amar o Senhor e ao próximo, mas ele traz em um outro contexto. Ele traz essa citação quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. Então, quando Jesus é perguntado por um homem como é que ele faria para chegar ao reino dos céus, Jesus fala então que é amando ao próximo como a si mesmo e amando ao Senhor. Então, para exemplificar esse amor ao próximo, Lucas coloca a parábola do bom samaritano como esse exemplo mais concreto que Jesus teria colocado aqui. No Sermão da Montanha, e aí voltando ao Evangelho de Mateus, a gente encontra a seguinte frase: fazei aos homens tudo o que quereirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então aqui a gente tem algumas seleções de Kardec, que fala sobre essa ideia da lei, do amor e principalmente dessa reciprocidade, da ideia de que amar é algo que deve ser feito em compartilhamento de atitudes e de sentimentos. Então você faz ao outro aquilo que você deseja que seja feito a você. E tudo isso sendo guiado por esse sentimento primeiro, que é o amor a Deus. Então, nesse sentido, Kardec seleciona uma parábola, a parábola dos credores e dos devedores, para que ele novamente traga um exemplo concreto dessa reciprocidade. Então, aqui, de forma resumida, essa parábola fala o seguinte: é um rei que quer tomar contas com os seus servidores. Então, ele chama um servidor que tem uma grande dívida com ele.
E esse servidor diz que não tem como pagar, né? Ele não tem, né, o valor necessário, a dívida é muito grande. Então, o rei ordena que esse homem seja vendido como escravo, ele, a sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens, para que então seja, né, arrecadado dinheiro para pagar a dívida com o seu senhor. O homem então fica desesperado e pede por misericórdia, se ajoelha e diz: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. O senhor então teve compaixão e perdoou a dívida do homem. O homem ficou livre, né? A dívida foi perdoada e tudo bem. Esse homem então, saindo dali, encontrou uma pessoa que devia dinheiro a ele. E de forma muito bruta cobrou esse dinheiro. Falou: você precisa, né, me pagar o que deve. O homem então ficou desesperado. Olhou para ele e disse: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o homem não quis ouvi-lo e pediu que ele fosse preso, né, até que ele pagasse então a sua dívida. Os servidores do patrão desse homem, eles ficaram, né, boquiabertos vendo aquela cena e reportaram tudo para o patrão, contando o que havia acontecido. O patrão então chamou novamente o homem à sua presença e disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me o pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade com o teu companheiro, como eu tivera de ti? E então o homem, né, tomando a justiça, né, que ele tinha feito antes, ordenou que esse homem então fosse preso e que até que ele pagasse tudo que ele devia. Então aqui é uma parábola que mostra um pouco, né? Então o homem pede ao seu senhor misericórdia, mas quando um companheiro, né, um igual a ele, pede misericórdia a ele, ele não é misericordioso, né? Então, dentro, né, desses trechos selecionados por Kardec, Kardec faz um comentário muito interessante sobre essa ideia de amor. Então ele diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar por padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para regra de conduta. E para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem paz, justiça, não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Aqui então, com o comentário do Kardec, a gente começa a entender por que que Jesus diz que o amor é esse maior mandamento. Por que que toda a lei e todos os profetas, nas palavras de Jesus, estão inseridas na lei de amor. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E aqui, Kardec nos faz compreender isso, porque ele diz que quando nós agirmos com amor para com o próximo, quando nós nos amarmos e agirmos dessa maneira, o egoísmo acabará. Os ódios, as disputas. Então a gente percebe que se nós conseguíssemos agir de acordo com esse primeiro mandamento, todos os outros, todas as normas, todas as orientações que já foram dadas por Moisés, pelo próprio Evangelho de Jesus e por todas as outras reflexões dentro do cristianismo, todas elas não seriam mais necessárias. Porque se eu amo a Deus e ao próximo, não é necessário que alguém diga para mim que eu preciso respeitar pai e mãe. Não é necessário que alguém diga para mim que eu não devo matar, que eu não devo roubar. Porque tudo isso está em desacordo com a lei do amor. Então, se nós amamos, se nós conseguimos entender e sentir isso que Jesus está nos falando, todas as outras coisas virão
por boas consequências dessas nossas atitudes. Então, é dentro dessa ideia de lei de amor que nesse capítulo do Evangelho nós encontramos 3 comentários, de 3 espíritos diferentes e que se completam nessa ideia da lei do amor. Eu selecionei um pedacinho de cada um dos autores que falam sobre a lei do amor nessa primeira instrução dos espíritos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro, então, diz o seguinte, é um texto lindo de Lázaro, que é maior, mas eu selecionei uma parte. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria humana, da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive com que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então aqui Lázaro coloca essa ideia desse amor como algo que vai além de um sentimento. Ele diz, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Então ele já nos mostra que essa mesma ideia de amor, ela vai além dos nossos usos cotidianos sobre ela. Porque nós sabemos, pela nossa imaturidade espiritual, nos faltam possibilidades de expressar esse amor, nós não temos palavras ou adjetivos capazes de fazer isso, e também nos falta entendimento. Nós ainda não somos capazes de amar sublimemente tal qual Jesus nos amava, mas nós já temos sim possibilidades de exercitar esse amor. Pouco a pouco nós temos aqui nas experiências da carne sucessivas chances, possibilidades de amar ao próximo, mecanismos para que possamos fazer isso. Ao nosso tempo, dentro das nossas possibilidades, mas o importante é que essas palavras de Jesus, que essa ideia de amor que Jesus nos disse, que é aquela que Paulo coloca aos Coríntios, aquele amor que nós também traduzimos por caridade, porque é esse sentimento que vai além, Então, é um termo nos textos que vem traduzido do grego e que nessa tradução esse termo original seria esse amor que vai além desse amor que eu sinto pelos meus pares imediatamente. É um amor que transcende, é um amor fraterno, é um amor coletivo, mais amplo, E que tem uma fusão de sentido com a caridade. E que faz muito sentido essa dupla esfera desse amor, esse caridade e amor, com tudo aquilo que o próprio Kardec coloca. Tanto é que Kardec, quando usa esse texto de Paulo, ele usa para falar de caridade, Então, esse amor mais intenso, mais sublime que Jesus nos fala, ele é capaz de fazer a fusão dos seres. E isso é muito importante, Então, a gente sai, Lázaro diz que ele substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando eu amo, quando eu exercito esse amor que Jesus nos ensina, eu paro de pensar apenas em mim e no ser que eu sou agora, e a gente passa a compreender a humanidade como uma grande família. A gente passa a perceber que o próximo não é só aquele que está imediatamente próximo a mim, mas o próximo somos todos nós no orbe terrestre somos o próximo, Então, isso é muito importante. E a segunda mensagem dentro dessa instrução fala sobre isso.
Para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, cheguei, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina. Porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Então aqui a gente tem essa concepção de que amar ao próximo é amar a humanidade, é tomarmos toda a humanidade como uma família. Porque quando nós amamos o nosso filho, quando nós amamos o nosso irmão consanguíneo, nós experimentamos sim um amor mais profundo, um amor mais sublime, um amor que nos falta de fato palavras para expressar o que nós sentimos pela nossa família nuclear próxima. E é esse o amor que um dia chegaremos sim a sentir por todos os nossos irmãos de humanidade. Um dia sentiremos sim esse amor profundo, complexo, que não conseguimos expressar, sentiremos por todos. Cada sofrimento que acontece com um ser humano em qualquer outro lugar, ele também doirá em nós, assim como sentimos dor ao ver um filho sofrer. Então, é esse o ponto que devemos nos exercitar para alcançar. E é isso que a Instituição dos Espíritos está nos colocando agora. Qual é o limite para o próximo? Essa é uma pergunta muito importante. E que é importante que a gente possa levar essa pergunta conosco quando estamos refletindo sobre o amor e o amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Por isso, Lucas coloca essa explicação do amar ao próximo junto à parábola do bom samaritano. Jesus está tentando mostrar, fazer essa pergunta: quem é o teu próximo? Todos são os nossos próximos, Todos nós somos irmãos. É isso que Jesus vem, quando ele fala irmãos, ele está tentando nos colocar isso, tentando expressar essa irmandade que deve existir entre todos nós. E então, para finalizar, um último trecho dessa instrução dos Espíritos diz o seguinte: a terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, esse é o maior mandamento. E quem sabe esse seja também o nosso maior desafio. Porque quando Jesus responde que o primeiro mandamento é amar a Deus, se nós pensarmos que Deus não é uma pessoa, que Deus não é uma coisa, Deus é a causa primária, Deus é o motivo de todas as coisas. Deus não é só o Criador, mas Deus é o equilíbrio que rege toda a existência, todo o universo. Como amar esse ser tão complexo? Como amar de forma prática? Como exercer amor por Deus? É muito complicado. Mas se nós entendermos o que o Evangelho nos traz, a gente vai perceber que amando ao nosso próximo como a si mesmo, estamos amando a Deus. Então, esses dois mandamentos, eles se encerram em si. Porque amar o meu
próximo, exercitar esse amor profundo, essa fusão de seres, é amar a Deus, é amar a humanidade, é amar a criação e é amar o Criador. Então, é nesse exercício diário que vamos aprendendo cada uma das camadas desse ensinamento, cada um dos passos, cada um dos pontos que sabemos é sim um trabalho longo, é sim um trabalho difícil. Estamos ainda muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, mas a experiência da carne aqui no orbe terrestre nos oferece mecanismos de exercitar esse ensinamento. E se nós pensarmos no que o orbe terrestre está vivendo hoje, em uma pandemia, um vírus, né, que tem causado a morte de tantas pessoas diariamente em todos os lugares do mundo, agir diante da pandemia é exercitar o amor ao próximo, a si mesmo e a Deus. Quando pensamos que devemos orar pelo orbe, como já comentamos em outros encontros aqui, como a espiritualidade amiga tem nos pedido orar pelo orbe, não apenas pela minha família, não apenas pelos meus bens, pelos meus queridos, mas orar por todos. O orbe terrestre necessita, nesse momento, de boas orações. Tantas pessoas sofrendo por tantos motivos. Então, pensar como eu devo agir frente à pandemia é pensar como amar o próximo. É como eu disse lá no início, é buscar no Evangelho um bom conselheiro para as minhas atitudes, é buscar em Jesus um bom modelo. Então, quem sabe uma pergunta interessante que nós podemos fazer nesse momento para nós mesmos é: como Jesus agiria frente à pandemia? O que Jesus faria se ele estivesse encarnado hoje no orbe terrestre, vivendo uma experiência da carne tal como nós estamos? Qual seria a postura adequada diante da lei do amor ao próximo? Então, são nessas experiências, são nesses momentos, e infelizmente sabemos que a humanidade ainda aprende através da dor, nós devemos usar esses momentos para exercitar esse sentimento pelo outro, orar por todos, exercitar isso. Então, dentro dessa ideia, dentro desse convite, né, ao amor ao próximo, à fusão dos seres, eu trago uma mensagem de Emmanuel, já para fazermos a nossa última meditação e encerrarmos esse momento de encontro com o Evangelho. Emmanuel diz o seguinte, ele começa citando o apóstolo João: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Apóstolo João. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, nem menoscaba os fracos. Não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos
o glorioso caminho de ascensão. Então, com essa mensagem, com essa reflexão de Emmanuel, convido a todos a orarmos pelo orbe terrestre, a fecharmos os nossos olhos e imaginarmos nosso planeta. E nessa imagem mental lembrarmos de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos que vivem em tantos lugares diferentes, de tantas formas diferentes, que oram de tantas maneiras diferentes. E lembrarmos que nenhuma diferença que exista entre nós nos tira o laço de irmandade. Lembrarmos, como diz Emmanuel, que a humanidade é nossa família, que o planeta é o nosso lar. E pedirmos a Deus que nos ajude a amar, que nos ajude diariamente a exercitarmos esse amor sublime por Deus, por nossos irmãos e por nós mesmos. Que a lei do amor possa ser o nosso maior guia rumo a uma vida melhor, a uma existência melhor e a um planeta melhor para todos nós. Que comecemos hoje, nesse momento em que a espiritualidade urge pelas nossas atitudes, pelas nossas orações, pelo nosso amor, que possamos cada dia mais amarmos uns aos outros, amarmos a Deus. Que assim seja. Que possamos nos amar cada vez mais. Que assim seja, meus irmãos.